Fala, torcedor atleticano, tudo beleza? Chegando para mais um cortezinho top aqui do canal, galera. É isso aí, o Galo venceu mais um aqui, jogo apertado, que jogo difícil, mas clássico é clássico, né, galera? O importante é que a torcida atleticana vai dormir hoje feliz, porque o Galo garantiu mais 3 pontos na Libertadores e já encaminhou bem a sua classificação aí, né, galera? Que era bem previsto que o Galo classificasse aí em primeiro lugar. Galera, eu já quero deixar os créditos aos canais da ESPN, link na descrição. Pedir a você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, acione aí todas as notificações, compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer. E vamos ver aí o que os comentaristas falaram no pós-jogo do Galo, galera. Que isso não vai tumultuar o ambiente, né? O Nacho, que foi eleito, né, pela Conmebol o melhor do jogo, não vai ficar magoado. E o Arana, assim, ele tem razão de reclamar, porque... Mas essa escolha da Conmebol, ela é uma escolha mais fantasia, né? Então a Conmebol costuma pegar geralmente quem faz gol, né? Então saiu o gol, o cara que meteu o gol já é o candidato número 1, independentemente do resto do jogo. Se for 1-0, então, crave. Então, mas ele fez gol. É que ele fez o gol, né? Então, mas assim... Fez gol, deu assistência. E ele foi o Eu não melhor sei do se jogo. não vai dar confusão no vestiário, não, que o Alan vai dizer fui eu o melhor. Eita, que jogou muito no meio campo. Jogou Muito no meio campo. Então, eu tô brincando, não vai dar confusão nenhuma. Mas melhor o Alan vai sobrar querer do que também. faltar. Melhor sobrar bons jogadores e destaques do que faltar, né, Jean? Boa noite. Pois é, boa noite, Paulo, boa noite, companheiros. Eu até acho que, eu tô com o Léo, eu acho que a atuação do Atlético não foi... Sim, tanto é que quando a gente está na transmissão, a eleição surge lá, né? Isso. E aí a gente já imediatamente pergunta pro comentarista. Concorda? Discorda? Não. Tudo bem, Vitor Birra? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, ao Mauro, Boa noite. ao Léo, ao Jean, ao Mário Marra, que daqui a pouco está com a gente aqui também, lá de Minas, aos fãs e às fãs do esporte. Bom, em primeiro lugar, o importante nesse jogo era ganhar, para ter tranquilidade no grupo, para o Atlético não se colocar numa situação, num grupo fácil para o Atlético, vamos lembrar disso, que o Atlético, porque não vem jogando o que pode, tornou, digamos assim, a classificação, difícil é um exagero, menos fácil do que poderia. E eu fico pensando muito na construção que esse time tem feito com o atual treinador. Eu não sou capaz de definir se ela vai ser positiva ou não ao longo da temporada. Eu acho que qualquer carimbo agora é chute, né? Tem algumas diferenças em relação ao time do Cuca. Não acho que com o Cuca o Atlético estaria jogando também o futebol que apresentou, por exemplo, no segundo semestre da última temporada. Aquilo leva um pouco de tempo para conseguir ser repetido, para ter a coesão, se conseguisse. Acho que estaria jogando um pouco melhor, sim, do que está jogando, o que não significa que com o Turco Mohamed o time será pior no segundo semestre do que foi no ano passado. Porém, tem algumas coisas que me chamam a atenção. Por exemplo, o Nacho, hoje ele tem mais status dentro de campo pro treinador do que tinha com o Cuca. Por exemplo, o Cuca não tinha menor constrangimento em jogar o Nacho para a esquerda, matar o que o Nacho tem de melhor, que é achar o posicionamento para receber a bola, recompor a marcação com inteligência, ser ali, digamos assim, a ligação entre jogadores todos do sistema de criação do Atlético. Porém, o Nacho, mesmo jogando bem, não justifica essa mudança ainda. Também sinto a falta, e aí acho que tem a ver com o Keno não está em campo, de um jogador de mais velocidade pelo lado, que a partir do momento que o Cuca utilizou no ano passado, o time deslanchou, de fato, né? Quando ele tinha o Zarate e o Nacho pelos lados, assim, jogando com dois jogadores mais adiantados, o Hulk até às vezes com o velocista, às vezes com o Sacha, dependendo de quem jogasse ali, né? O Alan Jair por dentro nessa linha do meio de campo, o time ainda tinha alguma dificuldade de criação. Quando colocou um velocista, o time deslanchou. Então eu acho que o Turco Mohamed vai rever algumas coisas ao longo do ano. Essa partida, para mim, é bem simbólica para isso, porque o Atlético ganhou, mereceu, o primeiro tempo foi ruim, gostei até um pouco mais do América, segundo tempo o Atlético melhor, mas a diferença de elencos é tão grande, é tão abissal, e quando começou o jogo a gente não viu isso. Então eu acho que o atleticano precisa de um pouco de paciência, vale o resultado, mas não dá para ficar feliz com a atuação. Mário Marra, vamos ao Horto, vamos ao Independência. Você concorda com essa avaliação inicial da turma aqui da bancada, Mário Marra, que é a comemoração por parte da torcida do Galo pela vitória, mas a preocupação principalmente por essa falta de
controle dentro do jogo, por mais tempo de controle dentro dos jogos? De imposição, mais do que controle. Até imposição. pela diferença que você citou nos elencos. Isso. É por aí, Marra. Bem-vindo. Fala, Paulo. Prazer estar com você. Um abraço aí aos companheiros todos. Estava ouvindo atentamente. Eu concordo. E eu acho até que vale controle também, viu, Vitor? A imposição é óbvia que não existe, né? Que não existiu. O Atlético tem um elenco muito superior e teve dificuldade para fazer a gente perceber que o elenco é tão superior assim. Então, aí sim, né? Questão de imposição demora a ver. E em relação ao controle, aí eu volto na entrevista do Hulk. Eu não consegui ouvir tudo. Mas ele foi muito claro quando começou a falar, 3 jogos sem vencer, e aí a gente começa a bater uma ansiedade, mesmo sendo um elenco experiente. Parece que isso era um sinal evidente no elenco, uma conversa na concentração. E aí volta para a rede social, Paulo. Quando a gente vê hashtag, quando a gente vê alguma coisa do fora turco, tudo, parece que isso está fazendo alguma coisa na cabeça dos jogadores. Só que existe o Twitter, existe a rede social e existe o campo. Eu estava no campo, eu estou no campo. E quando ele entrou e quando o nome do Turco Mohamed foi anunciado, a torcida do Atlético aqui gritou turco, turco, turco. Então, assim, parece que tem uma situação de falta de imposição, falta de controle e, repetindo as palavras do Hulk, de ansiedade antes da bola rolar, mas parece que com o resultado, e vale lembrar, era um clássico, pesa também, e vai ter outro no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, parece que a tendência é que a coisa acalme um pouquinho. Acho que como futebol, o Atlético poderia jogar mais. Nos últimos jogos, estava jogando mais, sem o resultado. Hoje, tem o resultado e não jogou como jogou algumas outras partidas que empatou. Essa falta de controle, ela passa por algum setor? Por exemplo, é a defesa que não está inspirando confiança, ou o setor defensivo, a montagem defensiva? A escalação no meio de campo pressupõe muito controle de jogo, então, né? Ou é o todo do time? Eu acho que por exemplo, alguns jogadores estão tendo que se adaptar a diferentes ideias do técnico. O Birner lembrou do Nacho e o Turco falava desde o começo, cara, eu quero o Nacho perto da área, perto do gol, perto dos atacantes, como eu acho que ele pode fazer a diferença. Acho que hoje ele teve um papel importantíssimo em confundir a última linha do América. O Marra falou sobre isso na transmissão. O América era um 5-4-1, mas muitas vezes ele puxava um zagueiro, ele atraía, ele conseguia... Ele é um jogador muito inteligente, né? Isso muito acima da média nesse aspecto. Mas, por exemplo, ele começa com o Zaratio na direita. E quando perde o Vargas, ele entra com o Ademir, e pelo Ademir ser mais confortável jogando na direita, o Zaratio vem jogando na esquerda. Mas ele praticamente some do jogo ali. E acho que o Zaratio talvez seja dos jogadores importantes do Atlético que está com mais dificuldade em manter o melhor nível dentro do que a nova proposta do time pede para ele. E ele é um jogador que, no ano passado, por favor, né? Tá num top 5 ali de jogadores que foram mais importantes para o Atlético ser campeão de tudo que foi. Então ele vai ter que se adaptar a isso. Fora isso, assim, entender o momento em que... Como é que você vai controlar, né? É com bola, sem bola, é baixando as linhas. Eu acho que o Atlético, por exemplo, tem momentos em que ele pode controlar mais com a bola, mas começa a errar muito. Pode ser a ansiedade que disse o Mar? Pode ser. Se for isso, é fácil resolver. A vitória resolve, né? A vitória resolve, porque o time voltando a vencer, você volta a ter uma confiança um pouquinho maior, menos medo, menos receio de fazer a jogada um pouquinho mais difícil, porque hoje o segundo tempo foi de muito erro também, não foi só de falta de controle, foi de erro de definição, foi de erro de passe, foi uma quantidade acima da média de erros para os jogadores que o Atlético tem, né? O Atlético agora assume a liderança do grupo, deixando o América numa situação absolutamente desconfortável. Ele mexeu na defesa. Eu acho assim, aquela história a gente costuma falar mal acostumado, mas seria bem acostumado, né? O Atlético vem bem, aí sai da frente, mas cede o empate. Como é que é? Então o problema é do setor defensivo. Pô, tá jogando praticamente com a defesa do ano passado. Sim. Né? Totalmente. Um jogo ou outro, ele se arrisca a colocar o Godinho, como foi contra o Curitiba e tal, e a coisa também não funciona. Contra o Independente, eu acho que botou o Hever, jogou com três zagueiros e tal. Mudou lá atrás, ok. Então o problema está lá. Mas hoje, de novo, não sei se ele prefere o Mariano, mudou às vezes colocando o Guga, mas enfim, também ali...
a saída de bola do Atlético abria um espaço no meio. Isso é uma questão geográfica, matemática óbvia, porque o Júnior Alonso fazia a saída. Sem ele, o Alan sai da função de um primeiro volante e vai jogar atrás. E aí, se perde a bola em algum momento, existe uma desconexão entre Alan e Jair. E mais, essa desconexão, ela é, para mim, ampliada quando ele é obrigado a trocar jogadores, a dar mais minutos para alguns jogadores. Com a volta do Júnior Alonso, e acho que isso ainda não está em sintonia fina, a saída de bola, hoje o Atlético teve problema em saída de bola. A saída de bola volta a ser com o Júnior, com o Alan, com o Arana, muitas vezes. Pelo lado direito, com o Guga ou com o Mariano, e eu acho que os dois também se equivalem, concordo. Só que agora tem uma outra situação. Na temporada passada, durante boa parte do tempo, o Nacho perdeu espaço. E com o Turco Mohamed, o Nacho é dono do espaço. E quem tem que se virar para encontrar espaço é o Zaratio. Então, quando eu entendo que está muito no início, que está muito cedo. É um trabalho inicial que tem uma derrota só e que tem alguns buracos ainda. Só que ele me parece ter o benefício da dúvida, né? Acho que dá para contar com o trabalho e avaliar por mais tempo. E tem outro ponto que eu acho importante, especificamente do jogo de hoje. 3 lesões musculares no jogo, né? A do Paulinho Boia no América, a do Vargas e a do Mariano no Atlético. No primeiro tempo ainda, as duas do Galo. Ele tem que queimar 2 trocas, ele fica só com uma janela de troca. E contra o Del Valle, por exemplo, eu entendi que ele demorou muito a mexer, até porque o time botou a língua de fora e não tinha justificativa para demorar tanto. Hoje, ele não podia queimar a última troca muito cedo, a última ou as últimas, né? Então, eu achei que ele tinha peças para tentar corrigir, ele tem jogadores no banco. Talvez o Keno pudesse até ter entrado mais cedo, né? O Keno que acabou perdendo uma grande chance ali no final, mas acho que nessa ideia de puxar o adversário, que acho que seria uma coisa natural, e ter o contra-ataque, ele não tinha muito, né? Teve mas no talvez começo. No intervalo, né? Ele poderia ter feito isso. Porque aí ele não é a janela, né? Quer dizer, ele não gastaria a mas tal talvez da janela. talvez fosse cedo para mexer, né? Talvez ele não percebesse as coisas que ele teria que mexer. Porque aí ele ia ser criticado justamente, talvez por baixar a linha, por começar a jogar no contra-ataque. Recebo aqui a informação de que Turco Mohamed acaba de começar a falar, então nós vamos de carona.